E a gente tem se socorrido de tempos em tempos aí do Departamento Técnico da Agropan, através do seu gerente técnico lá, o Renato Nicolodi, para nos trazer algumas informações de como está andando a nossa safra de verão. E a gente já sabe, nas vezes anteriores que participou aqui da programação, nos deu a informação de que havia previsão de quebra na colheita, né? Os números ainda não estavam sendo divulgados com muita intensidade, porque ainda estava na expectativa de nós começarmos efetivamente a colheita, o que já aconteceu. Agora há pouco falei com o Renato, ele já tem alguns números aí com relação a como está a safra que está se concretizando nesse momento. E ele pode nos trazer algumas informações. Renato Nicolodi, bom dia, como é que está? Tudo bem, Renato? Bom dia ouvintes da rádio. Renato, nós já conversamos já desde um tempo aí, estamos conversando com você com relação a essa safra de verão, especialmente a questão do soja, naquela expectativa de que tínhamos de uma quebra em cima do que poderia ser o potencial de lavoura em virtude da estiagem, que infelizmente continua, né? Nós tivemos algumas pancadas ontem aí, eu tive informações de locais com 15, 17, 30 milímetros, mas outros nada, ou 2 milímetros, enfim. Que números vocês têm já neste dia 16 com relação ao que já foi colhido no campo, Renato? Em relação à chuva, eu tenho aqui apontamento de Caneleira 2 milímetros, Santa Tecla 17 e Sede 4 milímetros, né? Não sei se algum outro ponto aí que não foi levantado aí possa ter dado alguma diferença. O pessoal do Tarumã nos falou em 30 milímetros ali no assentamento Tarumã. Sim, é possível que tenha faltado para nós aqui essa informação. Em relação à colheita, temos aí em torno de 10% colhido nesse momento aí, um pouquinho mais talvez, mas em torno de 10%, né, 10 a 12%. E os números, eles têm tido produções assim de 10 a 50 sacos, mais ou menos, né, em média. O nosso levantamento atualizado agora de manhã, ele repetiu o número que a gente tinha feito alguns dias atrás aí, quando nós já tínhamos uma previsão firme de não chuva, né, até a data de hoje. Então o pessoal de campo fez uma estimativa aí, considerando que se mantivesse sem chuva, acabou acontecendo, infelizmente, né? Gostaríamos de ter errado essa previsão aí também. E ficou aí nos 30 sacos por hectare de soja, né? Então, se tomarmos aí a produção do ano passado, 55 sacos, teríamos aí 45%. Eu acho que seria mais plausível trabalhar com 60 sacos aí de estimativa, né? Uhum. Então, aí teríamos 50% de quebra da produção de soja, né? E temos também aí, eu acho que é importante comentar nesse momento aí a questão da qualidade da soja, né? Além dessa questão da produtividade, que é uma quebra muito grande, né, 50%, temos tido bastante situações aí de grãos esverdeados, né? Acho que não havíamos comentado ainda sobre isso, né, porque não tínhamos nada colhido, né? Uhum. E essa questão do grão esverdeado aí pelas normas do mapa, né, do Ministério da Agricultura, ele é tolerado até 8%, a partir disso é descontado, né? Por que isso ocorre? Porque isso altera a qualidade do grão lá na hora que vai fazer o beneficiamento dele. Ele, segundo o que eu até estava me atualizando agora cedo, ele não altera assim significativamente a questão proteica, mas ele altera a questão de óleo. Normalmente ele reduz a quantidade de óleo da soja e também ele vai afetar depois a qualidade do óleo também. O óleo ele oxida mais do que se feito com grão normal, e também ele dá coloração no óleo, que exige um refino mais apropriado para retirada disso, e acaba aumentando os custos de industrialização então do produto para buscar uma qualidade um pouco mais adequada, né? Então esse é um fator aí que tem nos prejudicado também, né? E não temos ainda assim uma ideia que se isso possa piorar ou melhorar, né? Agora, mais no final de semana e sábado aí, houve um pouco de aumento em algumas lavouras que foi colhido, né? Uhum. Isso vinha acontecendo assim, normalmente abaixo de 8%, então sem problema de desconto, algumas lavouras acima, mas poucas lavouras. E agora sábado, então, como disse, houve um leve aumento aí. Estamos apreensivos aí no acompanhamento. Agora a colheita obviamente deu uma parada aí por causa das chuvas, e eu acho que vai passar aí uns 2, 3 dias aí nessa condição,
mas estamos aí apreensivos, então, na qualidade que virá aí nas próximas lavouras a serem colhidas, né? Renato, esses números de 10 a 50 sacos por hectare, isso tem algumas regiões que está mais caracterizado como uma produção de 10 e outra como mais próximo de 50, ou acontece muito disparelho em toda a área da Agropanha? Como a gente já vem destacando em todos os laudos que a gente tem emitido e todas as entrevistas, um ano que falta chuva, ele é caracterizado por uma irregularidade muito grande, né? Então, a gente falar de região, por exemplo, localidade, né, já é muito grande para expressar a variabilidade que acontece nas chuvas, né? Então, isso acaba ocorrendo, essa variabilidade, de coxilha para coxilha, né? Então, como disse, tem produtor que está colhendo numa coxilha 10 e na outra 50, né? Então, certo. O mesmo produtor. Então, Sim. É bem alta essa variabilidade mesmo. Sim, bom, perfeito. O pessoal que é do campo conhece bem isso e sabe. O pessoal da cidade também, não é novidade dizer que choveu num lado da cidade e não choveu no outro, né? É verdade. Acho que não, né? Isso acontece, é verdade. Então imagina se você está lá na tua lavoura, né? Uma lavoura choveu, outra não. Isso acontece às vezes de você, na porteira onde você chega na lavoura, choveu. No fundo da lavoura não choveu, né? Certo, com certeza. Bem, nós estamos na metade do mês de março, hoje é dia 16, né? Você falou que estimativas ao redor de 10 a 12% já ter sido colhido. Isso. O pico da colheita vocês estão prevendo para que período? Mas eu acho que ela vai ficar agora até o final de março, e virada de março para abril aí deve ser o pico, porque seria mais tarde em função do plantio. Mas como as lavouras estão morrendo, né? Então isso aí vai antecipar. Eu imagino que seja aí na virada do mês aí o pico de colheita. Perfeito. Nós temos informações de alguns institutos que falam que as pancadas de chuva poderão acontecer ainda durante essa semana, mas muito variáveis e muito localizadas, assim, nada de uma frente harmônica que traga aquela chuva parelha. Eu não sei se é essa informação que você tem também. Que dados você tem com relação ao tempo para essa semana? Eu tenho aqui para quarta-feira, eu vejo alguma coisa depois, então seria de agora até quarta-feira, algum movimento, né? Depois, pelo que eu pude olhar aí, não olhei muitos sites também, mas é mais ou menos isso aí que você fala, né? Algumas pancadas muito localizadas, né? Bem, como a lavoura está muito judiada, digamos assim, pelo clima, na questão de pragas e de problemas de invasores, essas coisas assim, esse ano é um ano que não se preocupa muito com isso? Na verdade, nós tivemos bastante problema de invasora no inío, né? E muitas lavouras ficaram mais baixas também, depois porque faltou chuva. Então é um ano de bastante invasora na lavoura, né? É um ano que vai ser mais difícil de fazer ou vai ser necessário fazer o controle pós-colheita, né? Então, às vezes, o produtor, ele tende, até por uma questão de cobertura de solo, tende a colher e já implantar alguma cultura, mas áreas que tenham ervas resistentes, ele vai precisar dar um tempo aí para rebrote e fazer algum manejo de pós-colheita, né? Porque senão ano que vem ele vai estar com um problema de erva resistente, né? Então ele é um ano pior do que a média nesse sentido, né? Perfeito. A parte de pragas, lagartas em geral não foi problema, né? Alguma coisinha de falsa medideira, mas regiões bem pontuais, né? Percevejo também não foi muito problema, e trips foi o que mais causou problema, até pela condição de seca. Perfeito. Bom, vamos ter que aguardar. Vamos aguardar então. Imaginamos então que nesses próximos 10 a 15 dias tenhamos mais algumas informações aí com relação a como está se comportando, mas por enquanto tá aquilo que vocês estavam estimando. Aquilo que vocês haviam estimado, infelizmente está se concretizando e deve assim acontecer. Exatamente. Digamos que aconteça uma virada bem forte, o que não está previsto, mas tenhamos uma virada e uma boa chuva expressiva aí, algo de 30, 40, 50 milímetros espalhado em 2, 3 dias. Isso pode minimizar ou até recuperar alguma lavoura, ou não tem mais recuperação, Renato? O que a gente costuma dizer, e sempre se tem o cuidado, que quando se faz previsão, se considera sempre que se chova a partir da data, né? Então, tudo que a gente falou até agora é considerando que chova agora, né? Se não chover, piora. O que se pode considerar nesse momento também é a questão da qualidade, né? Se der uma chuva agora, por exemplo, a gente tem uma boa quantidade de lavouras que ainda estão
estão verdes, estão em final do processo de enchimento de grãos, e nesse caso aí a gente vai ter um processo completo de enchimento de grãos e não teremos problema de grãos verdes no final, então, né? E é uma situação que tende a aumentar se permanecer a seca, né? Então a planta acaba morrendo antes do tempo, e aquele processo de descoloração, né, que é a degradação da clorofila, ele não ocorre quando a planta morre antes do tempo, né? Uhum. E aí aumenta o problema de grãos verdes, né? Então, melhorar não melhora, ele para de piorar, né? Essa seria a forma correta de expressar. Perfeito, estanca aí o problema. Renato, muito obrigado pela sua atenção e a gente, claro que não dispensa você, conta com uma nova colaboração sua daqui a alguns dias ou quando você julgar conveniente também, fique à vontade, por favor, para a gente estar acompanhando aquilo que está acontecendo na nossa colheita da safra de verão, que está concretizando aquilo que estava sendo previsto e a gente torce para que altere esse quadro e que pelo menos estanque essa questão. Mas o nosso microfone fica à sua disposição, se algo mais você gostaria de colocar em nome do Departamento Técnico da Agropan, local que você coordena. Ficamos à disposição para qualquer atualização, né? Para nós também é uma oportunidade aqui de estar em contato com os associados da Agropan. Sabemos que é um ano difícil, contamos com a entrega do produtor no máximo possível, né? Obviamente teremos quebras, sabemos disso, né? E sempre lembrando que a gente é novo aqui na Agropan, mas pelo histórico aqui, sabe-se que a Agropan sempre esteve ao lado do produtor nesses momentos difíceis. Então, também é o momento do produtor se abraçar com a Agropan e vamos passar juntos aí essa dificuldade aí. No mais, um bom dia a todos. Igualmente, obrigado Renato Nicolodi, gerente do Departamento Técnico da Agropan, que nos trouxe mais informações com relação à questão do momento da safra que está acontecendo já e que estimativas falam em torno de 10 a 12% da safra de soja já colhida. 9h34, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que vai a um intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência da edição do Variedades num oferecimento de Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Lá tem esmalte Beauty Color, na compra de 3 unidades, R$ 3,09 cada. Nova São João, loja de conveniência, horário estendido das 7h30 às 23 horas sem fechar ao meio-dia. Teseus 30, esse produto que tem revolucionado o mercado e um problema tão comum entre os homens é a impotência sexual. Teseus 30 você encontra na farmácia de sua preferência. E Delta Sul tem facilidades para a vida da gente. Então, olha, uma batedeira Cadence, 200 watts de potência por apenas R$ 7,90 mensais no carnê. Isso e muito mais você encontra na